Boa tarde, eu sou a professora Fernanda Guswen. Sejam bem-vindos ao 16º ciclo de palestras em Ciência Animal da Universidade de Franca, organizado pelo curso de graduação em Medicina Veterinária, pelo programa de pós-graduação em Ciência Animal e pelo programa de aprimoramento profissional em Medicina Veterinária da Universidade de Franca. Inicialmente, eu gostaria de convidar a Marina Meres Ferreira. Ela é médica veterinária formada pela Universidade de Franca e atualmente ela é aprimoranda na área de clínica cirúrgica de pequenos animais no Hospital Veterinário da Universidade de Franca. Marina, muito obrigada pela sua participação. Também agradeço aí a participação dos convidados também. E a Marina ela vai discorrer sobre a luxação de patela, né? Marina, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, professora Fernanda, pela oportunidade. Espero agregar um pouquinho aí na tarde de vocês com esse assunto que é extremamente importante, extremamente recorrente, tanto na clínica cirúrgica como na clínica médica, em todos nós que tratamos aí animais de pequeno porte, de pets, né? De pequeno, médio, grande porte. Bom, acho que está aparecendo minha tela aqui. Vamos falar, então, sobre a luxação de patela. Vamos lá. Bom, então, o que é a luxação de patela, pessoal? A luxação de patela é uma condição comum de claudicação dos animais de pequeno porte, médio e grande porte, ou seja, nos pets, que é o deslocamento da patela, podendo ser medial, que eu digo medial é para dentro do corpo, ou lateral para fora do corpo, né? Sendo mais comum medial em animais de pequeno porte e lateral em animais de grande porte. E ela pode ser classificada em alguns graus, né? E esses graus é de acordo com a maneira que a patela luxa, se ela luxa e permanece luxada, né? Então, tem essa classificação. O grau 1 é quando ela luxa sob pressão do examinador. Então, a gente faz a pressão e a patela luxa, mas ela imediatamente volta para o seu local. O grau 2 é quando ela luxa com a flexão do joelho, mas quando a gente faz a extensão desse membro, ela volta para o seu local. O grau 3 é quando ela permanece luxada na maior parte do tempo, mas quando a gente faz a extensão do joelho, ela reduz e sozinha, mas faz a flexão, ela volta a luxar novamente. E o grau 4, que é o grau mais grave, é quando a patela luxa e não tem como reduzir mais. Ela fica o tempo todo luxada. Mas para a gente entender, né, essa patologia, a gente precisa entender a anatomia do joelho, a funcionabilidade do joelho, dessa articulação, né? Então, é extremamente importante entender esse mecanismo dessa articulação. O alinhamento, as musculaturas, perdão, passou um à frente. As musculaturas envolvidas, os ossos envolvidos. Então, vamos lá. O fêmur, perdão, a patela, o joelho, ele é composto pelo fêmur, pela tíbia, pela musculatura do quadríceps, onde dá a origem do tendão patelar. Então, o quadríceps dá origem ao tendão patelar. Então, a gente tem o quadríceps, se insere, onde que sai o tendão patelar, a patela fica nesse tendão patelar, a patela é um ossinho que se desliza sobre os côndilos femorais, e ao final desse tendão patelar, ele se insere lá na porção mais cranial da tíbia, que é a tuberosidade da tíbia. Então, o quadríceps, na força dele, ele faz, quando ele contrai, ele puxa a tíbia para cima, fazendo a extensão do membro, né? Então, a patela é muito importante nesse mecanismo para fazer a extensão e a flexão do membro, certo? Então, quando a gente entende essa anatomia desse joelho, a gente pode comentar sobre essa patogenia, que é a luxação de patela, tá? A luxação de patela é uma síndrome, que é uma série de alterações que levam à luxação de patela. Então, são alterações biomecânicas dessa articulação, que ela pode estar associada aos tecidos moles. Quais são esses tecidos moles? Os músculos, o próprio tendão, a cápsula articular, ou então desvios angulares desses ossos.
fêmur ou tíbia. E nós vamos entender um pouquinho sobre eles. Então, até agora que nós conversamos, nós já podemos definir algumas coisas. Por exemplo, a luxação de patela é o diagnóstico? Pessoal, não. A luxação de patela, ela é uma alteração clínica, mas existe uma alteração por trás dessa luxação de patela. E é esse o nosso papel, identificar quais alterações que levam à luxação de patela. Então, a luxação patelar é consequência de determinadas alterações, sejam elas de tecidos moles, daquelas musculaturas que nós comentamos, ou então de algum desvio angular que nós vamos entender posteriormente. Então, o diagnóstico é a causa dessa luxação. A gente vê isso melhor na conversa. Então, vamos lá, o diagnóstico. Vamos partir do princípio. Resenha, anamnese, história clínica. Por quê? Os animais, existem predisposição racial para a luxação de patela. Então, animais de pequeno porte, igual eu comentei com vocês, Yorkshire, Shih Tzu, tem predisposição de ter a luxação de patela. Nós vamos identificar essa luxação de patela medial. Então, é muito importante essa resenha, anamnese, história clínica, se foi traumática, se é congênita, tem tudo isso, certo? E aí nós vamos identificar a alteração clínica, claudicação, grau de claudicação, porque o animal ele apoia o membro ou ele não tem apoio do membro, ele apoia em pinça esse membro, quando ele faz exercício físico, ele costuma ter mais claudicação. Então, é bem importante todas essas perguntas, se isso começou depois de um trauma, se isso começou de mais leve e hoje está pior, e o grau de luxação que nós já conversamos anteriormente. Então, é isso, pessoal. Aqui é o resumo total da luxação de patela. Aqui nós temos, de novo, aquele esquema da anatomia. Então, quais são as principais causas da luxação de patela? Deslocamento do grupo do quadríceps, que é os tecidos moles envolvidos, né, na articulação. Se eu tenho deslocamento desse grupo muscular, eu também vou ter o deslocamento desse tendão. Lembrando que o tendão ele é a continuação do músculo, né? Então, é o músculo e depois é o tendão. Então, se eu tenho deslocamento dessa musculatura, a minha patela, que está inserida no tendão patelar, também vai sofrer esse estresse. Posso ter um desvio varo ou val, né, desse fêmur, que também pode levar a essa luxação de patela. Posso ter um sulco troclear, que é onde que a patela se insere, fazendo onde que ela se desliza ali, se ela for rasa, a tendência da patela é ela se deslocar. Então, eu posso ter esse sulco troclear raso. Posso ter a porção mais distal do fêmur, que é ali nos côndilos femurais, ser torcido, né? Torção distal do fêmur. Ou então eu posso ter uma torção da tuberosidade da tíbia, que é onde se insere o tendão patelar. Então, a depender da sua torção, se ela é medial ou se ela é lateral, a patela vai sofrer esse estresse e ela vai luxar. Ou então eu posso ter uma rotação dessa porção proximal da tíbia, que também pode gerar esse estresse, levando à luxação de patela. Bom, então, diagnosticado essa alteração clínica, que é a luxação de patela, associado com anamnese, tudo aquilo que a gente conversou, o principal exame que a gente faz é o raio-x, tá? E esse raio-x, pessoal, é indispensável, extremamente importante, e o posicionamento dele tem que ser correto. E nós vamos conversar sobre esse posicionamento radiográfico, porque nós estamos tentando descobrir a causa da luxação de patela. Então, tem que estar paralela essa articulação na hora de fazer radiografia. O que isso quer dizer? O paciente tem que estar sedado, né? O paciente não vai permitir esse posicionamento. É um posicionamento um pouco doloroso, porque, principalmente para os animais que já têm a luxação de patela, a gente precisa estender esse membro e muitos animais não permitem. Então, preferencialmente, o paciente deve ser sedado para fazer essas radiografias, tá? E aí a gente faz a radiografia do fêmur separado, bem retinho, vou dar exemplos depois, mas ele é bem reto, paralelo ao corpo do animal. Então a gente faz projeções do fêmur separado, da tíbia e em crânio caudal. Depois a gente faz a projeção lateral dessa articulação, pegando de ápice
fêmur até a diápse da tíbia, perdão, até o talos da tíbia ali, certo? Em caso mais complexo, a tomografia se faz necessário, principalmente quando a gente necessita de uma reconstrução 3D do membro para poder fazer o planejamento cirúrgico adequado, certo? Então, o paralelismo do fêmur é extremamente importante. Então, nós temos alguns macetes para identificar esse raio-x, que é aparecer só um pedacinho do trocânter menor, os côndilos totalmente sobrepostos. Então, esse é um dos parâmetros que a gente tem para poder identificar se a radiografia está bem alinhada. Depois a gente tem também a projeção de skyline, né? Que o animal fica com o membro dobrado e a gente consegue fazer uma projeção tentando avaliar se o sulco troquear desse animal é raso ou não, tá? Essa projeção tem sido muito usada na luxação de patela, chama-se de skyline, tá? E aí nós temos vários animais que têm todas essas alterações que nós comentamos, né? O animal que tem deslocamento do grupo quadríceps, tem desvio varus ou valgus do fêmur, tem o desvio varus ou valgus da tíbia, torção da tíbia, tem animal que tem todas essas alterações. E tem animal que só tem uma alteração. O nosso papel é identificar esse tipo de alteração e fazer as correções passíveis que cada alteração exige, certo? E falando nisso, quais são os tratamentos? Gente, o tratamento é identificar as alterações e corrigi-las. Mas é um assunto extremamente extenso, né? Que é assunto e que foi, na verdade, um dos principais assuntos do Congresso de Ortopedia Veterinária que teve agora recentemente em Curitiba. Ou seja, são N tratamentos, vários tratamentos, cada animal vai pedir um tratamento, cada alteração vai pedir um tratamento. Se o animal tem essas alterações concomitantes, ele vai pedir tratamentos diferentes. Animais que têm a luxação de patela de grau 1 ou 2, a depender, grau 1, geral, sempre vai ser conservador. O que é esse tratamento conservador? Fisioterapia, analgésicos, fortalecimento dessa musculatura associado com a acupuntura. O grau 2, ele pode vir a se tornar cirúrgico, a depender das alterações que nós temos, né? Grau 3 e grau 4, indiscutivelmente, aí a gente tem que identificar todas as alterações e submeter o animal ao tratamento. E esse tratamento, igual eu disse, depende muito das alterações que o animal apresenta, tá? Então, a grosso modo, explicando, é isso, identificar as alterações e corrigi-las, certo? E aí, pessoal, fica aí. O melhor tratamento para esse paciente é o diagnóstico. Então, nosso ponto principal na luxação de patela é fazer esse diagnóstico, identificar quais são essas alterações que está levando essa patela a luxar e corrigi-las, certo? Qual é o maior problema da luxação de patela que não é corrigida? Os animais já chegam claudicando para nós. A doença articular degenerativa, a artrose, que essas alterações levam, né? A patela é para ficar no suco troquear. Se a gente tem um deslocamento dela, a gente tem um desgaste dessa cartilagem, e isso leva a um quadro de dor, inflamação, e o paciente vai claudicar, vai gerar uma inflamação. Lembrando que a lesão que está ali dentro da articulação, a gente não consegue cicatrizar, né? Voltar a ser como era antes. A gente consegue estacionar essa alteração e dar uma qualidade de vida melhor para o animal. Então, quanto antes a gente tem que identificar essas alterações e corrigi-las, melhor é o prognóstico do paciente. Certo? Bom, acho que nossa conversa hoje é essa. A luxação de patela é um assunto, igual eu comentei, que dá para o congresso inteiro. Existem muitos estudos, muitos tratamentos. Até falo para a professora Fernanda, no outro momento, poderíamos falar sobre os tratamentos da luxação de patela, de acordo com essas alterações que a gente foi encontrando. Eu acho que é um assunto bem legal, que está muito na rotina aí do médico veterinário hoje em dia. Me coloco à disposição para qualquer dúvida aí, para qualquer comentário, discussão de caso, discussão clínica, enfim. Agradeço, espero ter ajudado aí, ter ajudado um pouquinho na informação em relação a esse assunto que é super presente. Marina, uma dúvida. Tem alguma raça
que tem maior predisposição para a ocorrência da luxação de patela? Professora Fernanda, direto, que tem chegado bastante na nossa rotina, é o Yorkshire. A gente vê bastante essa alteração, Poodle tem bastante essa alteração. Esses animais toy, né, que a gente fala, esses animais de pequeno porte, geram predisposição. Pinscher eu já vi acontecer bastante, já chegou bastante para nós aqui. Mas, recentemente, eu peguei um pitbull com luxação medial de patela, que não é comum. Certo. E é possível que essa alteração seja bilateral? Muito possível, bem comum. Outra coisa muito importante de falar, a luxação de patela, professora, pode predispor à ruptura do ligamento cruzado. Recentemente, nós operamos um paciente que é da raça dos Yorkshire, que tem a luxação de patela no grau 3 de um lado e grau 4 do outro, associado com a ruptura do ligamento cruzado. Nós fizemos o tratamento para as duas alterações. Fizemos a radiografia, identificamos as alterações que o animal tem e tentamos corrigi-la da melhor forma. E nesses casos, que você comentou bilateral, você tem um prazo específico entre uma outra. Tipo, você não faz os dois, você não opera os dois joelhos concomitantemente, né? Você provavelmente opera um, espera um tempo para operar o contralateral. Tem um tempo específico para isso ou vai depender da resposta do animal? Excelente pergunta, professora. Exatamente esse paciente que nós operamos, ela tem dos dois lados, igual eu comentei, depende muito da clínica do animal, né? É um animalzinho que deveria passar pós-cirúrgico por um tratamento fisioterápico, auxiliar na musculatura ali, fortalecimento da musculatura, e com o decorrer dessa fisioterapia pode mudar nosso planejamento cirúrgico. E se o animalzinho permite ou não a cirurgia, no sentido de estar rígido ou não para o procedimento. Mas geralmente a gente não faz dos dois lados, né, ao mesmo tempo, porque um lado já está com uma degeneração, então se a gente opera o outro lado, a gente vai submeter maiores cargas nos membros aí e a evolução pode ser comprometida. Certo. E excelente que você deixou aí como essa frase aí, né, que o melhor tratamento é o diagnóstico. Eu acho que é bem o que você falou mesmo, né, que em alguns momentos, às vezes, o pecar no diagnóstico faz com que isso progrida, né, a afecção progrida, o animal sinta mais dor e, obviamente, depois a cirurgia é mais complicado, vamos dizer assim, né? Então, é o que você comentou e enfatizou bem, é sempre um excelente exame clínico e completo, né, associado ao raio-x, né? As imagens não só uma incidência radiográfica, mas como você mostrou aí, mais de uma, enfim, para poder fechar esse diagnóstico e tratar o quanto antes. Exato. Bom, Mariana, acho que é isso, então. Te agradeço mais uma vez pela participação. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Me coloco à disposição para qualquer dúvida e boa palestra aí a todos os participantes. Obrigada. Pessoal, na sequência, eu gostaria de convidar e já de antemão agradecer a Heloísa Fuga Gomes. Ela é médica veterinária, ela é formada pelo Centro Universitário Moura Lacerda. Atualmente, ela atua em clínica médica de pequenos animais e também ela é aluna do programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade de Franca. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente, discorrer sobre a imunização de cães e gatos. Heloísa, muito obrigada pela sua participação e fique à vontade. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a ocasião. Muito obrigada, professora Fernanda, obrigada à Unifran, à CAPES. E é isso mesmo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a imunização de cães e gatos, e principalmente com um enfoque na vacinação em filhotes, tá?
A vacinação em filhotes, ela é um protocolo essencial no caso da medicina veterinária preventiva, e principalmente quando a gente pensa no estabelecimento a longo prazo entre o veterinário e o paciente. Então, é muito importante nós, como médicos veterinários, como futuros médicos veterinários, a gente educar o cliente sobre a importância dessa vacinação, por até uma questão de zoonoses que pode estar afetando o lar. Bom, e quando a gente fala nessa questão de salientar para o cliente a importância da vacinação, a gente tem que lembrar principalmente das 5 liberdades, tá? As 5 liberdades, elas consistem no bem-estar animal, né? E a liberdade nutricional, de fome, de sede, liberdade sanitária. Heloísa, só um Oi. minutinho. O Cláudio está com o áudio aberto, acho que está dando interferência. Pessoal, se todo mundo puder fechar o áudio e deixar só o da Heloísa, eu agradeço, porque senão dá interferência aqui, fica ruim a transmissão. Obrigada, Elo, desculpa te interromper. Imagina. Bom, e o bem-estar animal, né? Ele consiste em 5 pilares muito importantes que a gente deve sempre lembrar, né? Os tutores sobre esses pilares, tá? Quando a gente fala no bem-estar, a gente pensa que o animal ele tem que estar livre de sede, livre de fome, livre de dor, livre de desconforto. E uma dessas liberdades é a liberdade sanitária, que está diretamente ligada, né, com o protocolo vacinal, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a imunização ativa, tá? A vacina, ela tem como função ativar a resposta imunológica, né? E quando a gente ativa essa resposta imunológica com a vacinação, a gente consegue até reduzir ou impedir a ocorrência das doenças com a vacina. E o sistema imune nada mais é do que a defesa do corpo, tá? E falando no sistema imune, dentro dele a gente trabalha com os antígenos, que ele causa uma resposta imune interagindo com os anticorpos, que os anticorpos são a proteção do nosso corpo. Pensando assim, a base fisiológica da vacinação é o aumento da resposta imune contra agentes infecciosos depois de repetidas inoculações dessa vacina. Bom, como eu falei lá no início, a gente tem que salientar muito para o tutor da eficácia das vacinas, tá? Sempre nós, em posição de médico veterinário, escolher laboratórios de confiança, que são reconhecidos, que têm trabalhos e boas pesquisas em cima das vacinas, tá? E nós, como médicos veterinários, a gente tem que se atualizar frequentemente para a gente sempre escolher o melhor protocolo vacinal possível, tá? E também explicar para o tutor a importância da vacinação. Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de vacinas, né? A gente trabalha com 3 tipos. Vou falar um pouco sobre a vacina viva atenuada, que são vacinas no qual o patógeno, como eu comentei, que é o antígeno, ele é atenuado, né? Ele é alterado para que não possa causar mais doenças graves na espécie alfa. Quando ela é aplicada, ela é gerada uma leve infecção na espécie vacinada, tornando-a imune. Porém, ela não produz os sinais da doença que a gente inoculou. Em segundo lugar, o segundo tipo de vacina são as vacinas inativas ou mortas, tá? Nessas vacinas, o antígeno ele é completamente inativado, o que impede a reprodução e, portanto, né, tornando incapaz de induzir uma patologia ou até mesmo uma doença infecciosa.
Só que na vacina inativa ou morta, a gente tem que administrar várias doses. E a duração mínima de imunidade, comparada à vacina viva atenuada, ela é menor, né? Ela dura menos, tá? E em terceiro lugar, o terceiro tipo de vacina é as vacinas recombinantes, onde a gente consegue dividir em 3 tipos. O tipo 1, que é a vacina de subunidades purificada, e nela são utilizados fragmentos específicos do vírus. Nenhum vetor é utilizado na recombinante do tipo 1. Já na tipo 2, a deleção de genes ou atenuadas. São vacinas que o material genético é alterado para modificar sua virulência e torná-lo não patogênico. Já a vacina recombinante do tipo 3 é a vacina já com vetor viral. Um vírus ele é usado como vetor e o material genético do patógeno é desejado e incorporado a ele. Bom, agora eu vou comentar um pouquinho que os tutores sempre perguntam e a gente sempre tem que informar, tá? Das reações adversas. As mais comuns quando a gente faz aplicação de vacina, a reação adversa mais comum é a inflamação no lugar onde foi aplicada a vacina, tá? O animal também ele pode apresentar um mal-estar, pirexia, que é o aumento da temperatura, e anorexia, né? Ele perde o apetite aí. Só que essas alterações mais comuns, elas normalmente acontecem nos 2 primeiros dias e depois cessam por si só, tá? Já quando a gente trabalha com uma possibilidade de acontecer uma reação adversa, que são os nódulos benignos, esses nódulos a gente também tem que explicar para os tutores que eles podem ser formados. Só que são nódulos que não vai fazer mal para o animal. Com o tempo, esses nódulos eles podem se desfazer, tá? No caso do abscesso, é quando a gente tem um acúmulo de pus, né? É um nódulo já com secreção, enfim. O abscesso normalmente ele ocorre por contaminação da agulha, contaminação ali do êmbolo da vacina e também contaminação da pele. Então, o tutor ele tem que estar ciente que pode acontecer o abscesso. Já os sarcomas, que é outra reação adversa, os sarcomas é um aumento de volume de característica tumoral. E esse aumento de volume é comum acontecer na espécie felina, tá? E é um problema grave, tá? Então é sempre bom a gente aplicar, né? Aqui na clínica médica a gente tem o costume de aplicar nos membros, porque caso dê algum problema, os próximos passos vão ser mais fáceis, tá? Então, tem que explicar para o tutor de felino que tem essa possibilidade de sarcomas, tá? O sarcoma a gente não tem um porquê, né? Alguns dizem que é por predisposição genética, mas sempre tem que deixar bem avisado o tutor em relação aos sarcomas. E por último, a hipersensibilidade também é uma reação adversa. Isso pode acontecer com qualquer espécie, né? Então, as hipersensibilidades, elas são diversas. O animal pode ter um inchaço de face, uma alergia na pele, né? Uma vermelhidão, tá? E isso, a hipersensibilidade, ela já pode acontecer nas próximas horas ou nos próximos 3 dias pós-vacinação. Então, deixar sempre bem claro que o tutor, se ele reparar alguma coisa diferente pós-aplicação de vacina, ele tem que retornar aqui no consultório veterinário para a gente tomar as devidas providências. Tem alguns casos que muitas vezes suspende até o protocolo vacinal e toma outras medidas de controle sanitário. Bom, agora eu vou um pouco falar sobre o sistema imunológico dos filhotes, tá? Quando o filhote nasce, ele já nasce num ambiente externo, né? Ele já vai para o ambiente. Ele nasce com um sistema imune, tá? Só que é um sistema imune imaturo. É um sistema imune funcional, ele funciona, mas ele é imaturo. Então, ele tem que mamar o colostro da mãe. Por quê? Porque desta forma, através do colostro, ele tem a transferência passiva
dos anticorpos. Durante essa duração, durante a ingestão do colostro, ele tem essa proteção transferida da mãe. Só que a gente tem que pensar que uma hora essa proteção ela vai acabar. E tudo varia de acordo com a quantidade de imunoglobulina ingerida pelo filhote, tá? Então, se ele ingeriu poucas quantidades, essa proteção vai acabar mais rápido. E aí que a gente entra num desafio. Por quê? Porque quando a gente tem um animal com anticorpos da mãe, né? E a gente vem com as vacinas, um vai chocar com o outro. Nós não vamos conseguir adquirir a imunidade proferida pela vacina, tá? Porque a gente está trabalhando com os anticorpos da mãe. Por isso que a gente tem que esperar ir lá pela 6ª ou 12ª semana de vida desse animal, porque desta forma a gente espera diminuir os anticorpos de origem materna e a gente acha a janela de susceptibilidade, e dessa forma a gente consegue fazer a imunidade da vacina, tá? Por isso que nós fazemos repetidas doses, para justamente minimizar a janela de susceptibilidade. E agora eu vou falar um pouquinho das vacinas essenciais de cães e gatos, tá? Quando a gente pensa nos cães, a gente pensa nos vírus terríveis, né? Que são os vírus da sinomose, adenovírus canino e o parvovírus. Então, essas 3 doenças, elas possuem vacina e elas devem ser administradas. Já nos gatos, né? Tem o parvovírus felino, o calicivírus, o herpes vírus e a vacina contra a felve, né? Que é a leucemia felina. Quando a gente fala da felve, a gente tem que pensar que esse animal ele tem que ter menos de 1 ano de idade, tá? Para a gente estar aplicando essa vacina essencialmente, tá bom? No caso dos cães e dos gatos, os dois têm que tomar a vacina antirrábica, tá? Por uma questão zoonótica, ela é uma vacina essencial. E as vacinas não essenciais, né, para cães e também para os gatos, né, que não tem tanta necessidade, nos cães é da parainfluenza, bordetela, borrelia, leptospirose e da influenza canina. E no caso dos gatos, é o vírus da imunodeficiência felina, da leucemia, né, que é a felve, porém, lembrando que ela é essencial em animais menores de 1 ano de idade, e também clamídia e bordetela, tá? Eu vou falar um pouco sobre o meu protocolo que eu uso aqui na minha clínica veterinária, tá? A gente conhece diversos laboratórios, então eu escolhi o meu de escolha e através disso, sentando e conversando com o representante do laboratório, a gente estudou os protocolos e definiu. Então, aqui, popularmente, a gente trabalha com a V10, com a V8. No caso dos felinos, nós trabalhamos com a V4 e com a V5, né? Então, a V10 e V8 é de cães, V4 e V5 é de gatos, tá? São vacinas comerciais, né? São vacinas que facilitam diretamente para o tutor e também para a clínica veterinária. Então, no caso dos cães, quando o animal ele tem de 6 a 8 semanas de vida, nós já começamos o protocolo vacinal, tá? Então, a gente vai aplicar a vacina essencial, né? Que popularmente é conhecida como V8, V10. Ela não tem só os vírus da sinomose, da adenovirose e do parvovírus. Ela tem outros vírus junto nessa vacina, né? Porém, é o que a gente trabalha comercialmente. Depois de 21 a 30 dias, a gente aplica a 3ª dose da vacina, tá? E depois, desculpa, a 2ª dose da vacina. E depois de mais 21 a 30 dias, a 3ª dose da vacina.
Eu estou falando esse protocolo, mas vale salientar que cada paciente deve ser avaliado individualmente, tá? A gente não sabe se ele mamou colostro, qual que foi a vida pregressa desse animal. Então, cada animal deve ser avaliado individualmente. Esse protocolo que eu comentei com vocês é apenas um protocolo de exemplo, tá? E normalmente, quando eu termino as 3 doses da polivalente, eu aplico a vacina antirrábica, tá? E no caso dos felinos, né? O laboratório que eu escolhi, a gente aplica a V5 ou a V4, né? Eu sempre faço o teste de FIV e FeLV antes de aplicar a V5, porque a V5 ela contém a FeLV, então é necessário a gente fazer esse teste para antes de vacinar, tá? Por segurança. E eu faço 2 doses com intervalo de 21 a 30 dias e posteriormente também vacinando com a raiva. Repetindo, isso varia de acordo com o paciente. Todos devem ser avaliados individualmente. Então, relembrando, né, é essencial nós instruirmos os tutores da eficácia para que eles não tenham medo, da importância da vacinação, tá? Nós, como médicos veterinários e futuros médicos veterinários, devemos nos manter atualizados e, por favor, sempre pensar no bem-estar animal e colocá-lo em ação. Gente, finalizo por aqui. Agradeço a todos por estarem aqui ouvindo até o final e qualquer dúvida estarei à disposição. Muito obrigada. Heloísa, obrigada, viu, por discorrer de um assunto aí que é tão corriqueiro e tão importante, né? Como você bem diz aí, para a saúde dos pets, né? E sempre é algo de muita dúvida, né? Quais vacinas devem ser administradas, qual o período, qual a idade, né, de início para que isso aconteça. Eu acho que você discorreu de uma forma extremamente clara e enfatizou também importantíssimo alguns efeitos, né, diversos que individuais aí que podem acontecer, não são tão comuns, mas acontecem, né? E tem então uma pergunta aqui para você. Um Vamos cachorro, um lá. gato, pode pegar alguma doença mesmo? Acredito que é mesmo que já foi vacinado? Sim, principalmente quando não feito o protocolo correto. Por isso que o médico veterinário ele sempre deve estar atualizado com o protocolo do laboratório escolhido, tá? Tem essa possibilidade, sim, principalmente quando a gente não tem a quantidade de anticorpo gerada, mas normalmente está associada com o protocolo de vacinação errôneo. Isso é uma pergunta extremamente importante, né, Heloísa? Porque principalmente os tutores, eles acreditam piamente que o animal, tanto o cão quanto o gato, independente da espécie, toda vez que ele foi vacinado, ele está imunizado, né? E, assim, vai de encontro com o que você falou e a qualidade da vacina, né? Às vezes a vacina também é excelente, mas o veterinário ou o técnico, enfim, o ajudante lá do veterinário não conservou essa vacina de uma forma adequada, fica refrigerado num local que abre toda hora e isso acaba também comprometendo, né, diretamente a Com qualidade da certeza. vacina, né? O armazenamento da vacina, ele é de suma importância, tá? Ele deve ser refrigerado e deve ter um cuidado minucioso. Muitas vezes a vacina não é eficaz devido ao armazenamento. Temos uma outra pergunta. O que fazer quando perdeu a data da vacina ou quando adota um cachorro de rua e não sabe se ele já foi vacinado? Qual a conduta? Tá certo. Ó, a conduta, né, como eu disse na palestra, ela vai variar de acordo com o laboratório escolhido, tá? O laboratório que eu trabalho aqui, quando a gente encontra um cão de rua, a gente faz protocolo de filhote, tá? 3 doses com intervalo de 21 a 30 dias, tá? E por questão do laboratório. O laboratório, ele me pede isso porque se caso esse animal ele fique doente, o laboratório ele pode até pagar o tratamento do animal, né? Porque por lote errado, enfim, tá? Mas isso é muito raro de acontecer.
e normalmente é feito o protocolo de filhote, 3 doses. Da Elô, polivalente, né? temos outra pergunta aqui. Qual que é a Vamos lá. diferença da V8 e V10? Tá, a V8 e a V10, ela tem pouca diferença, tá? Se eu não me engano, a única diferença que contém é uma cepa de leptospirose, tá? No caso da vacina que eu trabalho aqui. Porém, é muito variado dos laboratórios, tá? Então, tem diversos laboratórios de vacina, né? Então, a gente sempre tem que perguntar para o local onde a gente está aplicando a vacina, qual é a diferença? Porque às vezes a diferença na clínica do colega é diferente da diferença da minha clínica. Mais uma pergunta. Animais Vamos lá. mais idosos que já fizeram o protocolo vacinal quando filhotes e ficaram algum tempo sem fazer a vacina anual, tem que fazer o protocolo das 3 doses? Então, é muito importante que você comentou que esse animal é idoso, tá? Passar por consulta pelo veterinário e ver essa necessidade de vacina, tá? Porque às vezes o animal ele é tão idoso que não é recomendado a vacinação, vai ser uma sobrecarga aí para esse animal. Porém, muitas das vezes, sim, protocolo 3 doses igual de filhote. Excelente. Heloísa, mais uma pergunta. Se caso o animal foi. Se caso o animal teve a doença, mesmo já vacinado, assim que ele se recuperar, já pode fazer a administração da vacina novamente? Sim, pode sim, tá? Mas tem que esperar o intervalo, dependendo do vírus, da bactéria que acometeu esse animal, para ele sair por completo do corpo desse animal. Por que que eu falo que sim? Porque a maioria das vacinas não vai ter, por exemplo, uma vacina sem sinomose no mercado que a gente trabalha atualmente, tá? Então, sim, vai poder aplicar essa vacina. Quando o animal ele pega o vírus, né, alguns vírus ele vai ficar imune, mas não tendo a necessidade de aplicar essa vacina. Mas no caso, ele pode aplicar a vacina novamente, sim. Ok. Elô, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu, em nome do curso de graduação em Medicina Veterinária, do programa de aprimoramento profissional em Medicina Veterinária e do programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade de Franca, eu gostaria de agradecer mais uma vez tanto a Heloísa quanto a Marina pelos temas abordados. Muito obrigada mesmo. Agradeço aos participantes também. E lembro que no dia 28/9 a gente tem o segundo encontro do ciclo de palestras em Ciência Animal. Muito obrigada a todos e uma excelente tarde. Tchau, tchau, pessoal. Muito Tchau. obrigada.